Olá, eu sou a professora Clarissa da UFSCar. Sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. O vídeo de hoje traz uma introdução ao PCP. Aqui serão apresentadas as principais atividades do planejamento e do controle da produção, assim como os principais fatores que influenciam essa área. Vamos iniciar com algumas definições. O PCP faz parte de uma área chamada Gestão da Produção. A gestão da produção tem como objetivo o gerenciamento dos sistemas de produção, assunto abordado no vídeo anterior. Além do PCP, outros aspectos da gestão da produção são comportamentais, tecnológicos, de qualidade. Então, o PCP é um dos aspectos da grande área Gestão da Produção. A área do PCP trata de uma série de decisões com o objetivo de definir algumas questões, que são o que, quanto e quando produzir e comprar. O PCP também se preocupa com os recursos que vão ser utilizados para a fabricação ou oferecimento de alguns serviços. O propósito do PCP é garantir que os processos de produção ocorram de forma eficaz e eficientemente, ou seja, de maneira que os processos de produção atinjam o seu objetivo e utilize os recursos da maneira mais inteligente possível e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelo cliente. O PCP também visa conciliar o suprimento com a demanda, pois de um lado temos o mercado com as suas necessidades e de outro os recursos e suprimentos de uma fábrica. O PCP se relaciona com diversas áreas da empresa. Há um fluxo de informações entre o PCP e o marketing. Ali são trocadas informações sobre a previsão de vendas, pedidos em carteira. Em relação ao departamento de manutenção, o PCP precisa de informações sobre o plano de manutenção das máquinas, as paradas programadas, pois isso vai influenciar diretamente o planejamento e também o controle da produção. Há um fluxo de informações também entre o PCP e o departamento financeiro, em relação a planos de investimento, fluxo de caixa. O PCP também conversa com o departamento de compras e suprimentos, onde informações sobre a entrada de materiais e saída de materiais também são trocadas entre as duas áreas. Essa relação entre PCP e suprimentos é essencial para a factibilidade da produção, pois se há falta de material, pode haver uma parada de linha. Então, eu posso preparar as máquinas, ter os funcionários à disposição, mas não ter os suprimentos. Em relação à engenharia de processo, PCP precisa das informações de roteiro de fabricação, dos tempos de operações, que são padrões ou então estimados. Tudo isso vai influenciar no planejamento da produção. Em relação à engenharia de produto, PCP também precisa das informações sobre lista de materiais, desenhos técnicos e estrutura do produto. Isso vai ser bastante importante, configuração de sistemas de coordenação de ordem, como o MRP, por exemplo. Em relação aos recursos humanos, há também um fluxo de informações em relação à contratação e demissões de funcionários e também programas de treinamento, informações essenciais para o planejamento agregado da produção. O que difere o planejamento da produção do controle da produção, geralmente é o horizonte da tomada de decisão. As atividades do planejamento são decisões tomadas com maior antecedência. São atividades de médio prazo, geralmente de 3 a 18 meses. Já o controle está relacionado com atividades de curto prazo, de até 3 meses. Então, eu tenho uma menor antecedência. Tanto o planejamento quanto o controle da produção tomam decisões em relação ao que, quanto e quando produzir, comprar e entregar. E também com quais recursos, ou seja, quem vai fazer, onde ou como. Existe uma hierarquia no PCP. Para realizar o primeiro plano de produção, que é o planejamento agregado da produção, dado em termos de famílias de produto, a gente precisa de informações de gestão de vendas e da gestão financeira. Quanto queremos ter de orçamento, de receita em um determinado período e também como estão nossos pedidos em carteira ou a previsão de vendas.
No nível do planejamento agregado, nós fazemos a análise da capacidade. A partir do planejamento agregado, nós fazemos o planejamento em termos de itens finais, que é o planejamento desagregado da produção. Aí também a gente avalia a capacidade instalada. Essas informações, juntamente com as informações de carteira de pedidos, estrutura de produto e roteiros de fabricação, são inputs para as atividades de mais curto prazo, do controle da produção. No controle da produção, são realizados o programa mestre de produção, os sistemas de coordenação de ordens e também a programação das operações, o scheduling. Em qual máquina eu vou fazer qual atividade? Então, são atividades de curto prazo. Além disso, cabe ao controle da produção acompanhar os níveis de estoque e de produção e avaliar se o que está sendo produzido é igual ao que foi programado. Caso haja divergência, é necessário que o controle da produção realize reações, reprogramações e tome decisões em função desses imprevistos. As principais atividades do planejamento da produção são prever a demanda, desenvolver um plano de produção agregado em termos de famílias de produto, realizar o planejamento da capacidade que suporte esse plano agregado e desagregar o plano agregado. Já as principais atividades do controle da produção são programar a produção no curto prazo em termos de itens finais, ou seja, fazer o MPS, e avaliar a capacidade nesse nível, controlar por meio de regras de controle ou programar as necessidades em termos de componentes e materiais e avaliar a capacidade no nível do sistema de coordenação de ordem. Controlar a emissão e liberação de ordens de produção, controlar estoques e também programar e sequenciar as tarefas nas máquinas. Alguns fatores impactam nas atividades do PCP. A gente pode separar esses fatores em 3 grupos. Fatores relacionados ao produto, fatores relacionados ao processo produtivo e fatores relacionados ao mercado ou ao ambiente externo. Em relação ao produto, nós temos o grau de variedade do mesmo. A variedade relaciona-se com a habilidade do sistema de produção responder a mudanças no mix de produtos dentro de uma gama de produtos muito similares, ou seja, são pequenas diferenças, alterações de cor, pequenas alterações em um modelo de um produto. Esse fator exige baixos tempos de setup. O grau de diversificação do produto também é um fator que influencia as atividades do PCP. A diversificação é a habilidade do sistema de produção produzir grande variedade de produtos diferentes. Ela exige baixos tempos de setup, equipamentos universais e mão de obra versátil. A diversificação traz mais desafios para o PCP do que o oferecimento de variedade. A complexidade da lista técnica também influencia no PCP. A lista técnica se refere ao número de níveis e ao número de itens em cada nível da lista de materiais. Por exemplo, se vamos construir uma mesa, a mesa é o produto final, está no nível 0. Eu preciso de um tampo, de 4 pés e de 20 pregos. O tampo, o pé e o prego estão no nível 1 da lista técnica. O tampo, por sua vez, precisa de 6 kg de madeira para ser feito e os pés de 1 kg de madeira. A madeira, tanto para fazer o tampo quanto o pé, estão no nível 2. Quanto mais complexo o produto, maior essa lista técnica, mais níveis eu tenho nessa lista de materiais. Então, se vamos produzir uma bicicleta, eu tenho uma lista técnica bem menor do que a lista técnica de uma moto, por exemplo. Então, a complexidade da lista técnica influencia na escolha do sistema de coordenação de ordens, por exemplo. Eu vou precisar de um sistema de coordenação mais robusto quando essa lista técnica é muito complexa. Um sistema que poderia ser utilizado para listas técnicas mais complexas seria o MRP. Outro fator é o valor agregado do produto. Esse fator influencia bastante nos métodos empregados nas atividades do PCP em geral. Quando temos itens com alto valor agregado, precisamos dar mais atenção
Em uma empresa metalmecânica, por exemplo, se eu tenho barras de metal ou pregos no estoque, eles vão ter uma tratativa bem diferente do que um produto semi-acabado, que já tem um valor agregado maior. Por exemplo, a atividade de controle de estoques, que também é uma atividade do PCP, ela vai ter tratativas diferentes para um produto ou matéria-prima de baixo valor agregado e para um produto ou matéria-prima de alto valor agregado. No geral, itens com maior valor agregado devem ser tratados com maior atenção. E outro fator relacionado ao produto que influencia no PCP é o ciclo de vida. Em estágios diferentes do ciclo de vida, um produto pode requerer diferentes métodos de PCP. Lembrando que o ciclo de vida vai da introdução do produto até o seu declínio ou retirada do mercado, passando pelo crescimento e pela maturidade. No início, por exemplo, eu posso controlar a produção de um determinado produto por uma planilha, por uma ferramenta de gestão de projetos, e durante a sua maturidade, provavelmente eu vou ter que escolher outro sistema para coordenar as ordens de produção, pois vão estar com volume maior. Agora vamos avaliar os fatores relacionados ao processo produtivo que influenciam nas atividades do PCP. O primeiro deles é o mix de produtos, ou seja, a variedade e volume de produtos processados na empresa. Essa relação volume-variedade é uma das que mais influenciam nas atividades do PCP. Ela influencia no layout a ser escolhido, no sistema de coordenação de ordem. Geralmente, empresas que oferecem muita variedade tendem a ter desafio no planejamento e controle da produção, comparado com empresas que oferecem baixa variedade e trabalham com volumes mais altos, como sistemas contínuos, por exemplo. Outro fator relacionado ao processo produtivo é o layout das instalações. Esse layout pode ser de posição fixa, funcional ou job shop, por produto ou flow shop, celular ou um combinado dessas 4 opções. O layout de instalações vai influenciar a maneira como eu coordeno as ordens de produção e também vai influenciar nos indicadores de desempenho, estoque em processo e lead time. O tempo de setup também é um fator que influencia o PCP. Influencia a coordenação de ordens, o sequenciamento da produção. Outro fator é o tempo de fluxo, ou o lead time. O lead time é o tempo que o produto leva para percorrer todos os processos produtivos e inclui o tempo de filas, ou seja, o tempo que o produto fica esperando para ser processado. Aqui, a escolha do sistema de coordenação de ordens tem forte relação com esse fator. É importante destacar que o lead time ele é medido, ele é um indicador de desempenho. Então, as atividades do PCP é que influenciam o tamanho do lead time. Outro fator relacionado ao processo produtivo são os níveis de estoque em processo. O nível de estoque em processo tem relação com a escolha do sistema de coordenação de ordem, assim como o sistema de coordenação de ordem tem influência no nível de estoque. O nível de estoque também ele pode ser um indicador de desempenho, então ele vai ser o resultado do sistema de coordenação de ordens escolhido. É claro que, para viabilizar um sistema de coordenação de ordem, pode ser que eu tenha que dimensionar estoques em processo. Em relação aos fatores do ambiente externo, nós temos o tipo de demanda, se ela é constante, irregular, sazonal. O tipo de demanda vai influenciar os métodos de previsão de demanda. Também, em alguns cenários, o tipo de demanda vai influenciar na capacidade instalada. Em um hotel, por exemplo, onde eu tenho demanda sazonal, pode ser que eu tenha que contratar mais funcionários, como cozinheiros e camareiros, na época onde há um pico de demanda. Então, o tipo de demanda vai influenciar tanto no método de previsão quanto na contratação de funcionários, por exemplo. Os objetivos estratégicos priorizados pelos clientes também influenciam o PCP. Se eu vou competir no mercado em termos de custo, eu preciso ter um sistema enxuto, focado na eficiência,
que vai ser bem diferente de um sistema que visa oferecer qualidade ou flexibilidade, por exemplo. Quando eu estou oferecendo qualidade, eu preciso me certificar que o produto atende às exigências do cliente. Já quando eu ofereço flexibilidade ao cliente, eu preciso ter baixos tempos de setup e, portanto, eu preciso escolher um sistema de coordenação de ordens e eu preciso escolher máquinas que tenham baixos tempos de setup. Eu preciso ter máquinas de uso geral, eu preciso organizar o meu layout de forma a viabilizar essa flexibilidade exigida pelo cliente. Quando eu estou competindo no tempo, por exemplo, eu preciso arranjar o meu sistema de produção de forma que eu tenha baixos níveis de estoque em processo para que eu tenha baixos lead times. Eu preciso escolher um sistema de coordenação de ordens que me permita isso, juntamente com a redução do tempo de setup, redução de tamanho de lote e outras características aí que o PCP vai ter. A estrutura de mercado também é um fator do ambiente que influencia no PCP. Aqui estamos falando da escolha de fornecedores, subcontratações, mão de obra. Esses fatores são influenciados pela localização. E aqui, o planejamento agregado da produção sofre bastante influência dessa estrutura do mercado. Por exemplo, em uma região pode ser mais fácil do que outra de encontrar mão de obra especializada. Pode ser que os fornecedores estejam mais próximos de acordo com a localização da empresa. Pode ser mais fácil ou mais difícil subcontratar. Então, essa estrutura vai influenciar o planejamento agregado da produção. Outro fator do ambiente externo são as características da demanda, ou seja, se são itens de demanda dependente ou independente. Um item de demanda independente é o produto final. É aquele que, para eu conhecer a demanda, eu preciso avaliar o histórico de vendas ou então a carteira de pedidos. É a TV, o fogão, o carro. Então, para eu avaliar como é o comportamento de venda desses produtos, eu faço uma avaliação no tempo das vendas realizadas. Já um item componente desses produtos, por exemplo, o farol de um carro, ele vai ser dependente do número de carros que eu vou produzir. Então, para conhecer o número de faróis que eu tenho que produzir de um determinado modelo, basta eu saber quanto eu vou produzir e vender desse determinado automóvel naquele mês ou em um intervalo de tempo. Então, o carro é um item de demanda independente, depende do mercado, e os faróis são itens de demanda dependente. Ou seja, dependem do número de carros que eu vou produzir. Então, essa característica da demanda vai impactar no método de previsão e também no sistema de coordenação de ordens que vai ser utilizado. Pois, para itens de demanda dependente, pode ser que eu precise de um sistema de coordenação de ordens como um MRP, por exemplo. O grau de previsibilidade da demanda também influencia as atividades do PCP. Em geral, quanto mais previsível é a demanda, mais fáceis são as atividades do PCP. É muito mais fácil eu planejar a produção sabendo quanto de fato eu vou vender. Mas nem sempre é assim. A gente trabalha com métodos de previsão de demanda. E para isso é importante que a gente tenha dados históricos para escolher o método de previsão de demanda mais adequado. Então, demandas mais previsíveis são mais fáceis de planejar e de controlar a produção. Outro fator relacionado ao ambiente externo é a estabilidade da demanda. Uma demanda estável é aquela que não varia, não oscila muito em relação ao tempo. A estabilidade da demanda permite a aplicação de ferramentas de PCP, como o Kanban, por exemplo, que se torna inviável quando a demanda não é estável. Planejamento e controle da produção encontra algumas dificuldades nas suas atividades. São elas: incerteza no fornecimento e na demanda, limitações de fornecimento, seja por falta de um fornecedor, falta de uma matéria-prima, limitações de custo. Precisamos produzir, mas temos que cumprir um determinado orçamento. Temos limitações de tempo. O cliente geralmente
pede um determinado tempo, ou a empresa promete uma data, então é preciso correr atrás dessa data prometida. E além disso, existe uma dificuldade em se obter consenso entre os objetivos estratégicos de manufatura e os objetivos estratégicos de outras áreas, como marketing, finanças, RH. Muitas vezes, as áreas das empresas não estão num consenso. Então, cada uma pode querer um objetivo diferente. Vendas, vender o máximo possível. RH, contratar o menor número de pessoas possível, para que isso não onere no orçamento. E o PCP, querendo produzir aquilo que a capacidade permite. Então, pode haver aí divergências entre esses objetivos. Isso é uma grande dificuldade de muitas empresas. O PCP exige, além do conhecimento conceitual, dos métodos, das atividades, do planejamento, dos sistemas de coordenação de ordem, das formas de sequenciamento, scheduling. Exige um conhecimento matemático, também um conhecimento computacional, de pacotes de softwares utilizados que nos auxiliam na realização das atividades do PCP. O PCP também exige um conhecimento sobre os produtos que serão produzidos e os seus processos produtivos. Esse conhecimento de produtos e processos é importante para que a gente escolha o layout, o sistema de coordenação de ordens, a forma de controle de estoque e uma série de outras decisões. Eu recomendo a leitura das referências utilizadas nessa aula. Esse vídeo fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.